pelo Teu Espírito Santo. Oramos, Senhor, para o Senhor continuar a obra que o Senhor começou em nossas vidas. Oramos para lembrarmos do Senhor dia e noite em oração, com o coração quebrantado, que da parte do Senhor venha temor do Teu Espírito Santo, para termos uma vida santa diante do Senhor. Pai amado, que possamos glorificar o Teu nome com as nossas palavras, com as nossas ações, com o nosso serviço, mas principalmente com amor a Deus e amor ao próximo. Pedimos a Tua bênção e oramos em nome de Jesus. Amém. Quando o apóstolo João escreveu esse relato sobre a vida e a obra de Jesus, ele tinha um propósito. Ele escreveu de maneira muito didática, de maneira muito inteligente, e o propósito dele é que as pessoas conhecessem que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias. Cristo é Messias em grego. Ele queria que as pessoas soubessem que ele é o Messias e que ele é o Filho de Deus. Ele escreveu com esse propósito. De tal maneira, tudo que vem sendo relatado no livro é que é para que a pessoa entenda que ele é o Messias, ele é o singular Filho de Deus. Quando falamos que ele é o Messias, se a pessoa não fosse judaica, ela não ia entender direito, porque esse é um conceito muito judaico. O Messias é aquela pessoa prometida ao longo do chamado Velho Testamento, prometido pelos profetas aqui, ali e acolá, prometido para o rei Davi. Ele aparece várias vezes no livro de Isaías, ele aparece nos salmos messiânicos, ele aparece nas simbologias do sacrifício de animais, ele aparece na simbologia do sacerdócio de Arão, ele aparece na simbologia do dia nacional da expiação, quando o sacerdote principal entrava no Santo dos Santos. Tudo isso tem muitos detalhes, mas Jesus está nisso tudo. Jesus está nas profecias mais claras sobre ele também está nas profecias não tão claras, ele está também nos simbolismos, de tal maneira que eles estavam esperando o Messias. Se tinha uma coisa que o judeu estava fazendo, é esperar o Messias, e como a maior parte deles não crê em Jesus, eles estão esperando o Messias ainda. Sem querer ofendê-los, pode sentar, porque vai cansar, porque a próxima vez que ele vier, ele virá em grande poder e glória, mas os judeus ainda terão encontro real e pessoal com Jesus. Esta restauração de Israel é outro assunto que nós não vamos entrar aqui. Mas João queria que ele soubesse, o leitor soubesse, que Jesus é o prometido Messias. E o prometido Messias nas Escrituras é Deus encarnado. Uma virgem ia conceber de maneira milagrosa, ia nascer o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Ia nascer aquele que é eterno, portanto o seu reino é eterno, e no seu reino nada tem fim. Isaías 9:7, no reino dele a paz não tem fim, mas nada tem fim no reino dele. O amor de Deus não tem fim, o poder de Deus não tem fim, a alegria do Senhor não tem fim, a santidade do Senhor não tem fim, a promessa de vida eterna para os filhos de Deus não tem fim, nada tem fim no eterno reino de Deus, e Jesus é o prometido Messias. Quando João conheceu Jesus, ele conheceu Jesus, que é um sujeito meio diferente, era João Batista. Ele se vestia de maneira diferente, ele vivia no deserto, ele comia gafanhoto. Você já comeu gafanhoto? Pode experimentar. João Batista comia todo dia e gostava. Comia gafanhoto, ele comia, tomava mel, comia mel. Era um sujeito diferente, mas ele era muito cheio do Espírito Santo. Jesus disse que dos nascidos de mulher não tinha igual João Batista. Ele disse que ele era o Elias que havia de vir, então ele tinha a unção de Elias. Ele não era a reencarnação de Elias, mas ele tinha a unção de Elias. Ele foi separado por Deus, ele foi cheio do Espírito Santo no útero de sua mãe, e ele sabia que ele ia reconhecer Jesus quando ele o visse pessoalmente. Ele estava falando: olha, ele está entre nós, aquele que está entre nós é maior do que eu não sou digno de desatar as sandálias dele. Ele é maior do que nós, ele é maior do que eu, porque ele existia antes de mim. Então estava testificando
da eternidade de Jesus, da preexistência de Jesus, pois João Batista foi concebido 6 meses antes de Jesus, mas quando Jesus foi concebido, ele já existia. Ele é um com o Pai e o Espírito Santo na Trindade. E João estava dizendo, quando ele apareceu para ser batizado, João ficou meio constrangido. O pecador ia batizar o santo, o pecador ia batizar uma das pessoas da Trindade. Que negócio estranho. Jesus falou, para que se cumpra toda a justiça, ele batizou Jesus. E quando interrogaram João Batista, quem é você? Ora, para resumir a história, ele falou, eu não sou nenhum dos profetas, que eles estavam achando que ele era um dos profetas, apesar, um dos profetas que já haviam vivido, mas ele era um dos profetas. Eles achavam que ele podia ser o Cristo. Ele deixou bem claro, eu não sou o Messias, eu não sou o Cristo, eu não sou nenhum desses profetas, vocês estão pensando, eu sou sim o profeta de Isaías 40, verso 3, a voz que clama no deserto, preparando o caminho do Senhor. Mas ele estava falando em aramaico, citando hebraico, então quando ele falou preparando o caminho do Senhor, ele estava dizendo, preparando o caminho do eu sou, do eterno, daquele que era, que é e sempre será. Então João Batista, que era discípulo de João Batista, João e André eram discípulos, quando eles ouviram o testemunho de João Batista sobre Jesus, e quando João Batista falou, ele que é o Messias, ele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então João passou a seguir Jesus. João e André, se fosse São Paulo, eles iam pensar que era ladrão, né? Porque Jesus, depois que João disse, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus foi andando e eles foram seguindo Jesus. João capítulo 1 diz que Jesus para e fala, e daí, o que vocês estão querendo? Ele não é São Paulo não, o que vocês estão querendo? Estão andando atrás de mim. Eles falaram, aonde que o Senhor vive? E aí o Senhor os convidou para estar com ele durante o dia inteiro. No final daquele dia eles estavam convencidos, ele é o Messias. Aí João foi falar para o seu irmão Tiago, que ficou convencido, ele é o Messias. André foi falar para o seu irmão Pedro e apresentou Pedro para Jesus. Tem muitos detalhes aí nesse primeiro encontro deles, mas ele ficou convencido, ele é o Messias. Depois os demais discípulos ficaram convencidos, ele é o Messias. Depois que eles ficaram convencidos que ele era o Messias, eles passaram a andar com Jesus, viram todo o ministério de evangelização de Jesus na Galileia e na Judeia e na Samaria, enquanto Jesus pregava nessas regiões. Pessoas do que é hoje a Jordânia iam até Jesus, pessoas que eram da Síria iam até Jesus, no mapa atual, pessoas que eram do Líbano iam até Jesus, pessoas que eram da Decápolis iam até Jesus. Decápolis eram 10 cidades grego-romanas, que estavam sob o governo do governador da Síria. A Galileia e a Pérea estavam debaixo do governo do governador chamado Herodes Antipas. Às vezes tinha o título de rei, mas era governador, submisso ao imperador lá do Império Romano, de tal maneira que pessoas das 10 cidades gregos romanas também iam até Jesus, curava, libertava, expulsava demônios, e assim esses discípulos que sabiam que ele era o Messias, estavam cada vez mais convencidos que ele era o Messias, mas ainda com o entendimento meio torto de que ele era o Messias, imaginando que ele ia ser que nem o rei Davi, que ele ia libertá-los do Império Romano, ele ia vencer todas as batalhas, ele ia governar aqui na terra e acabou. Não, esse não é o Messias do Velho Testamento. O Messias do Velho Testamento é o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. O Messias do Velho Testamento é Deus encarnado. O Messias do Velho Testamento é o Messias de Salmo 45, verso 7. Por isso Deus, Jesus, referindo-se ao Messias, o teu Deus, referindo a Deus Pai, te encheu com óleo de alegria, referindo-se ao Espírito Santo. Então o Messias das Escrituras ia ser Deus encarnado, santo, puro, eterno, poderoso, ia morrer por nós ali naquela cruz, e João o conheceu.
E o João apresentou para sua família. Depois João foi testemunha do ministério de Jesus. Depois os 12 tiveram viagens missionárias debaixo da autoridade de Jesus, que nem a Cidinha, viagens missionárias também de curto prazo. Agora vocês vão só para os judeus. Não, agora vocês pregam para quem aparecer na frente. Eles tiveram essa experiência prática com o ministério de Jesus e ao longo do ministério de Jesus. Posteriormente, eles fundaram a igreja de Jerusalém, que se multiplicava e se multiplicava ali nas casas, tendo milhares de pessoas. Em Atos 8, após a morte de Estevão, a igreja de Jerusalém, lembra que em Jerusalém, capítulo 2, havia pessoas de muitas culturas, de muitas línguas. Eles se convertem ali no capítulo 2, e eles vão se convertendo até o capítulo 7, pessoas que vieram de outras nações, que Jerusalém era um lugar de romaria para as festas judaicas. Muitos iam, muitos ficavam, então eles falavam outras línguas. A língua materna deles não era o aramaico, não era o hebraico, de tal maneira que eles foram se convertendo, e eles eram de outros cantos e de outras línguas e de outras culturas. Quando chegou Atos 8, que eles tiveram que sair de Jerusalém por causa da perseguição após a morte de Estevão, eles fundaram igrejas por todo o Império Romano. Com 100 anos de cristianismo no Império Romano, havia igrejas por todo o Império Romano, porque eles saem espalhados no capítulo 8, cheios do Espírito Santo, treinados pelos discípulos de Jesus, treinados e discipulados por João e os seus amigos, discípulos separados pelo Senhor, discípulos de Jesus. E como resultado do trabalho missionário deles, e depois do trabalho missionário de Paulo, que foi em alguns cantos da Turquia, na Grécia, e também em Chipre, por fim também na Síria, depois em Roma, juntou isso tudo. Com 100 anos de cristianismo, havia crentes por todo o Império Romano, porque eles queriam que as pessoas soubessem: Ele é o prometido Messias, Ele é o Rei eterno do reino eterno, Ele é aquele que veio morrer pelos nossos pecados, é aquele que morreu, ressuscitou, está vivo, é o Senhor, é aquele que está resgatando pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações, como estava ali no Velho Testamento, como foi ensinado por Jesus, como foi ensinado pelos apóstolos. Eles não só queriam, mas eles evangelizaram os seus familiares, evangelizaram na cultura deles, evangelizaram em outra cultura. E quando João escreve o Evangelho de João, esse relato sobre a pessoa e a obra de Jesus, ele estava na cidade de Éfeso, combatendo a heresia dos gnósticos e tudo que ele queria. E antes dele morrer, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu esse relato para que as pessoas soubessem que ele é o Cristo, o Filho de Deus. João 20, verso 30 e 31. João tem umas palavras típicas dele. Ele não usa a palavra milagre, ele usa a palavra sinal para se referir aos milagres. João não usa a palavra gentios para se referir às pessoas que não são judias, ele usa a palavra mundo. Mundo tem 3 significados no Evangelho de João: ou é o planeta Terra, ou é pessoas do planeta Terra, ou é um sistema que se levanta contra Deus. Quando ele descreve assim: o mundo jaz no maligno, ele está falando desse império das trevas operando aqui no mundo, neste mundo. Quando ele fala criou o mundo e o mundo não o conheceu, é o planeta Terra, criou o mundo e as pessoas do mundo também. Deus amou o mundo de tal maneira, significa que Deus amou as pessoas do mundo, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações. Então João tem umas palavras dele, ele não usa a palavra gentios nenhuma vez, nem nas epístolas, ele usa a palavra mundo, ele usa a palavra mundo. Ele tem coisas que é dele, ele usa o verbo levantar para se referir à crucificação de Cristo. Tem coisa que é própria de João. Ele usa a palavra sinal para se referir a milagres. João 20 e 30. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais, igual milagres, que não estão escritos neste livro. Verso 31. Esses, porém, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Ele é o Messias, o Filho de Deus,
para que crendo tenham vida em seu nome. Isso era o propósito de João. Eu quero que o leitor saiba que Jesus é o Cristo. Eu quero que o leitor saiba que ele é o singular Filho de Deus. A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus, mas nós somos filhos de Deus adotados pela obra redentora de Jesus. Quem não recebeu Jesus, a Bíblia chama de filho da ira, filho das trevas, filho da perdição. Na nossa cultura a gente fala assim, todo mundo é filho de Deus. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que quem não tem Jesus é filho das trevas, filho da perdição, filho do mundo, mas não é filho de Deus. Filho de Deus é quando nós recebemos o Senhor Jesus como Salvador de nossa vida. Quando nós nos entregamos, Ele nos transforma, nos transporta das trevas para a luz. Aí nós somos filhos adotados. E os filhos adotados têm os seus pecados perdoados. E os filhos adotados recebem o Espírito Santo. Todo filho adotado tem o Espírito Santo. Ele pode estar cheio ou vazio do Espírito, mas ele tem o Espírito Santo. Todo filho adotado, quando vai orar e vai gastar tempo com Deus, ele sabe ali no seu coração, o Espírito Santo testifica no coração dele que ele é filho de Deus. E ao orar ele deve chamar Deus de Pai, porque agora ele é filho de Deus por causa da pessoa e da obra de Jesus. Então João escreveu para que as pessoas soubessem que Jesus é o Cristo, o singular Filho de Deus. Ele não é filho adotado, ele é um com o Pai e o Espírito Santo na Trindade por toda a eternidade. Ele tem a mesma natureza, os mesmos atributos, ele pode fazer o que o Pai e o Espírito Santo fazem, mas eles fazem em unidade. Ele disse, o Pai ressuscita e vivifica mortos, o Filho também. O Pai tem vida em si mesmo, o Filho também. Mas ele disse, o Filho não faz nada que ele não vê o Pai fazendo. Eles agem em unidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas ele tem a mesma natureza, ele tem os mesmos atributos. E João queria que eles soubessem. E para que eles soubessem quem ele é e que ele foi enviado, ele veio do céu. Quantas vezes aparece no Evangelho de João que ele veio do alto? Ele é o pão vivo que desceu do céu. Aparece várias vezes que ele é eterno, preexistente. Ele veio do alto. Ele mesmo fala, ninguém viu o Pai, só aquele que de lá desceu. Aparece várias vezes. Ele veio do alto, ele é eterno. Ele humilhou-se no tempo, no espaço. E por isso ele tinha autoridade. Ele tinha autoridade sobre as substâncias. Jesus podia pegar água e virar vinho, mas podia virar gasolina, podia virar o que ele quisesse. Jesus podia pegar pão e multiplicar e alimentar uma multidão de homens, mulheres e crianças. Jesus podia parar a tempestade, ele podia andar sobre as águas. Deu o maior medo, né, nos discípulos. Imagina você estar no barco, alguém vem andando sobre as águas. Você nunca viu isso. Você nunca viu isso. Você já viu gente está com aquela cara de burro quando foge, mas você não viu ninguém andando sobre as águas. Imagina o medo deles. Jesus podia transformar água em vinho, multiplicar pão, alimentar uma multidão, parar uma tempestade, andar sobre as águas, dar uma ordem para Lázaro que já estava cheirando mal o cadáver dele. Lázaro, vem para fora, e agora o cadáver estava novinho em folha. Você sabe que quando a pessoa morre, em poucos minutos, o coração para de bater e o sangue fica coagulado. O sangue não é mais líquido. 4 dias depois estava coagulado, mal cheiroso e apodrecido, o sangue e tudo. Jesus disse, sai para fora, e ele ressuscitou. É assim, Deus fala e pronto. Deus disse, haja luz e houve luz. Quando Deus fala, as coisas acontecem. Ele tem poder, ele é o Senhor, ele é o eterno. Ele curou o paralítico de nascença, cego de nascença. Ele curou o servo do oficial do rei. O que João queria que as pessoas entendessem foi aquilo que ele entendeu: que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
que ele queria que ele veio para cumprir as Escrituras. Ele queria que eles entendessem que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado aí na crucificação. É algo típico de João, usar o verbo levantar para a crucificação, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. É isso que João queria. Mas quando a Bíblia diz, e a gente percebe, João queria que as pessoas entendessem isso, é muito além do que a gente pensa. Geralmente a gente pensa assim, tal pessoa não presta, ele devia ir para o inferno mesmo, o inferno é o lugar dele. Mas não é assim que Deus pensa. A pessoa mais horrorosa que você imaginar, Deus quer salvar. Até quando o nosso coração está assim, não, esse tem que ir para o inferno, Deus quer salvar. Eu sei que tem bastante ódio no momento, eu vou ter que vigiar as palavras para a inteligência artificial não derrubar a live aqui do culto, mas nesse momento aqui tem muito ódio contra umas pessoas que moram lá em Brasília. Você sabia que Deus os ama? Você sabia que Deus quer salvá-los? Até quando a pessoa tem cabelo ou não tem cabelo, acho que você pegou, né? Se Deus ama, Deus quer salvar, Deus pensa diferente. Para os discípulos, a mulher samaritana que já estava no quinto marido, não valia nada. Para Jesus, ele veio para salvá-la. Para os religiosos, pegando a lei no pé da letra, porque a lei no pé da letra está dizendo que tais coisas são dignas de morte, mas Deus quer salvar, Deus não quer matar. Quando no capítulo 8 levam até Jesus uma mulher adúltera, que na lei de Moisés era para apedrejar e matar, mas o prazer de Deus não é matar, é salvar. Jesus, que falou com simbolismos, que Jesus ensinou com palavras simbólicas, também com atos simbólicos, ele simplesmente agachou. Ele agachou, abaixou a cabeça para baixo, começou a escrever no chão. Como eu morro de curiosidade, eu acho que ele escreveu graça, ou escreveu amor, ou escreveu misericórdia, ou escreveu perdão. Ô Senhor, como esse povo é cego, como que eles querem julgar a mulher, eles também têm pecado. Eu não sei o que ele escreveu, mas ele escreveu alguma coisa boa, mas eles insistiram. Aí ele diz, quem não tem pecado atire a primeira pedra. O que Jesus estava dizendo é, salvação é para ela, salvação é para a pessoa mais perdida que você imaginar, tendo cabelo, não tendo cabelo, lá em Brasília, salvação é para eles também. Salvação é para a pior pessoa que você puder imaginar. Era para o apóstolo Paulo, quando ele não conhecia Jesus e perseguia pessoas. Salvação era para a mulher adúltera, salvação era para a mulher samaritana, salvação era para Nicodemos, que tinha um papel importante na sociedade. Salvação também era para o filho e para o oficial do rei. Sabe o que era ser oficial do rei? É ser uma pessoa odiada, porque esses governadores, eles eram responsáveis para cobrar os impostos que iam para o Império Romano. Então, se você trabalhava para o governador, você estava trabalhando para explorar o povo. Mas Jesus curou o filho do oficial do rei, porque salvação era para o pai dele, salvação era para o filho dele, salvação é para todo mundo, porque Deus amou o mundo. A salvação era para o paralítico, considerado muito amaldiçoado por ter nascido como nasceu, por causa daquele ensino, né? Que Deus visitará o pecado dos pais nos filhos. Então, quando alguém nascia paralítico, eles falaram, o pai dele pecou. Se não foi o pai, foi a mãe. Se não foi os pais, foram os avós. Se não foi os avós, foi os bisavós. O tataravô. Alguém pecou, nasceu paralítico, então é amaldiçoado. Nasceu cego, é amaldiçoado. Jesus curou o cego, o paralítico, transformou a adúltera, transformou a samaritana, salvou Nicodemos, quis salvar, não sei se salvou, mas se manifestou para o filho do oficial do rei, porque ele também podia se converter. Teve paciência com os discípulos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para salvar. Ele é o Cristo, o Filho de Deus. Ele veio para salvar. Não tem ninguém que ele não queira salvar.
se nós deixarmos o nosso coração invadir com o ódio que tem aí na imprensa, nós vamos ficar com ódio desse, com ódio daquele. Oh, Deus quer salvar pessoas de todos os lados, quer mudar pessoas de todos os lados políticos, quer transformar pessoas de todos os lados, Ele quer se glorificar. Aquilo que estiver errado e a pessoa não se arrepender, Ele ajuiza, é o problema dele. Mas em princípio, Deus quer salvar e não quer que nós tenhamos um coração de ódio contra ninguém, porque Deus quer salvar. João escreveu para que as pessoas pudessem crer, ser perdoadas e terem vida eterna, porque salvação é para todas as pessoas desse planeta Terra. Claro que eles têm que tomar uma decisão, eles têm que receber Jesus, eles têm que entrar pela porta estreita, têm que se arrepender dos pecados e receber Jesus como Senhor e Salvador. E uma das passagens que eu mais gosto, ela é bem intrigante, mas é uma das que eu mais gosto, e ela é bem simbólica de tudo que eu acabo de falar. Se eu ficar nervoso, eu não sou santo quando eu estou nervoso. Se eu ficar nervoso, muito bravo, quando eu tenho uma ira assim dentro de mim, dificilmente eu estou irado com santidade. Geralmente eu estou irado com uma raiva mesmo. Sim, assim, sabendo que é para perdoar a pessoa, mas vai demorar um pouco. Se eu ficar muito irado, eu digo que eu não sou santo na minha ira. E Tiago diz que também a ira do homem não reflete a justiça de Deus, não produz a justiça de Deus. Então, quando Jesus pegou o chicote e começou a bater lá, fiquei pensando comigo, acho que ele surtou. Surtou mesmo. Mas Jesus nunca pecou. Ele pegou o chicote citando Isaías. Eu nunca cito Isaías quando eu fico nervoso. Nunca. Posso xingar a pessoa do meu coração, mas citar Isaías. Deus amou o mundo de tal maneira. Não, isso eu não lembro na hora do nervoso. Ele citou Isaías, ele citou Jeremias. O que ele estava fazendo? Olha, o templo tinha essa forma retangular e ele estava em pleno uso. Só os sacerdotes entravam no lugar santo dentro desse retângulo. Só o sacerdote principal entrava no Santo dos Santos. Dentro desse retângulo tinha o pátio dos homens e o pátio das mulheres, que a gente não sabe exatamente onde estavam esses pátios, tem especulações. E judeus entravam no pátio dos homens e judias entravam no pátio de mulher. Os não-judeus ficaram por lá de fora. Agora a Bíblia ensina, ficava por lá de fora, e podiam ser servos de Deus, podiam ser santos, eles iam ter orações respondidas o mesmo tanto que um judeu, mas eles não podiam entrar no pátio dos homens e não podiam entrar no pátio das mulheres. É só ler o Velho Testamento que os não-judeus que creram no Senhor e foram circuncidados e foram incorporados ali nas sinagogas e criam no Senhor e andavam com o Senhor, eram tão crentes como qualquer outra pessoa, e por essa conversão e por essa circuncisão, era tão judeu como qualquer outra pessoa, não era discriminado de jeito nenhum. Então salvação era para os estrangeiros. E também o templo, quando foi consagrado, ele se tornou lugar de oração. Porque Salomão falou, se eles vierem aqui orar aqui, ouve tudo o céu, e foi dando situações. Se estiverem perdendo a guerra, se estiver com seca, se estiver com praga, se estiver perdendo as guerras, o que for, mas se vierem aqui orar, ouve tudo o céu. E Deus disse, eu ouvi. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu. Deus disse, eu vou ouvir. Então, quando Salomão consagrou o templo era lugar de sacrifícios? Era. O templo era lugar de adoração de 24 horas? Era. Porque quando ele foi inaugurado, juntou o tabernáculo de Davi, que é uma história em si mesmo, com o tabernáculo de Moisés. Ele era um lugar de adoração de 24 horas, ele era um lugar de sacrifícios, mas ele era um lugar de oração também para todos os povos. E agora, se você ficasse no meio dos judeus, até hoje, né? Se ficar no meio dos judeus, você começa a se sentir assim, não quero ofender ninguém, né?
como se fosse um palmeirense que nunca ganhou um campeonato internacional, você não sei, ou que nem um sofredor corintiano, não sei. Você fica perto deles, você se sente menor, porque eles falam assim: eu sou eleito, eu tenho aliança. E o estrangeiro se sentia menor. Isaías 56, Deus manda o recado para os estrangeiros: não digo estrangeiro, Deus me separará do seu povo. Não digo estrangeiro, olha, eu não aceito o sacrifício dele, ou implícito, não aceito arrependimento, não aceito oração. Não digo eunuco, que era hiper amaldiçoado na lei de Moisés, eu sou uma árvore seca, eu não sirvo para nada. Deus estava dizendo, Isaías 56, tem perdão e salvação para todo mundo. Quando Jesus pega o chicote, os animais não estavam dentro do templo, porque o templo estava em pleno uso. Os animais estavam nos pátios externos, onde os estrangeiros podiam orar. O problema não era os animais. O pessoal sempre fala: não, o problema é que tinha um comércio lá. Não, não é bem isso. O comércio era necessário, mas para o lado de fora. Se alguém viajasse da Síria para oferecer um sacrifício a Deus, ou da Grécia, que tinha que pegar navio e tudo, era complicado viajar com um bezerro, com uma ovelha, não é verdade? Isso é muito complicado. Então eles tinham que chegar em Jerusalém e comprar o animal lá. Eles chegavam com o dinheiro que chegava, às vezes dinheiro do Império Romano, às vezes ouro, às vezes prata. Precisava do cambista ter o dinheiro ali usado ali na compra dos animais, e todos eles pagavam impostos para o Império Romano. Até o templo pagava impostos para o Império Romano. Então tinha que ter o dinheiro também para os impostos. Então o cambista precisava dos animais para o lado de fora das muralhas. Quando entrava pelos portais, pátio externo, onde estavam os animais, onde estava o templo gentil, os animais não estavam entrando. Eles estavam para o lado de fora, mas o lado de fora onde os estrangeiros podiam orar. E a oração ia ser tão aceita como a oração de um judeu, porque Deus não faz acepção de pessoas. Então, quando Jesus pega o chicote, ele está purificando os pátios externos e dizendo: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Salvação é para todos os povos. Deus não faz acepção de pessoas. Ele pode salvar os pescadores da Galileia, ele pode salvar Nicodemos, ele pode salvar um cego, um aleijado, um samaritano, ele pode salvar pessoas da Decápolis, que vinham com as suas idolatrias da mitologia grega. Ele podia salvar pessoas dos sírios fenícios, ele podia expulsar demônio da mulher, da filha da mulher sírio-fenícia, ele podia salvar pessoas do que seria hoje a Jordânia, ele podia salvar pessoas de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações, e no avivamento de Atos, ele já foi salvando pessoas de todos os cantos. É só ler Atos 2, pessoas de etnias diferentes, os elamitas, que seriam hoje os iranianos, que foram até os antecedentes dos babilônios, eles estavam ali em Jerusalém, foram salvos. Pessoas de muitas etnias foram salvos, depois foram espalhados e levaram Jesus para as suas culturas, para as suas famílias, para as suas terras, porque salvação é para todos. Jesus disse: minha casa será chamada a casa de oração de todos os povos, porque o templo era uma casa de oração de todo servo de Deus, independente da etnia. Mas ele indicou implicitamente que o templo ia cair. Mas vocês transformaram no covil de salteadores. Bom, isso está em Jeremias 7. Quando Jeremias 7 disse isso, ele deixou claro que Jerusalém ia ser destruído e o templo seria destruído pelos babilônios, e foi destruído. Então Jesus estava mandando um recado indireto: e esse templo vai cair. Depois, no particular, para os discípulos, ele disse: não ficará pedra sobre pedra. Sabe por quê? Não precisa mais dos sacrifícios de animais. O Cristo se tornou homem, o Messias se tornou homem e morreu por nós naquela cruz. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo morreu por nós naquela cruz. Não precisa mais do sacrifício de animais.
não precisa mais da roupa sacerdotal de Arão, não precisa mais de Arão, não precisa mais dos seus descendentes. Aquilo era simbólico de um sacerdote que fazia mediação entre Deus e os homens através do sacrifício de animais. O sacerdote, que é o único caminho para Deus, que faz a mediação entre Deus e os homens, é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que morreu por nós ali naquela cruz. Ele é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o povo batista pode falar aleluia, mais alto batista, mais alto presbiteriano, aleluia, glória a Deus. Ele é o Messias, e os batistas podem glorificar, aleluia, glória a Deus. Ele é o Senhor, Ele é o Messias, Ele morreu por nós, Ele é o singular Filho de Deus. Jesus purificou o templo por causa das nações. Ele morreu naquela cruz para salvar judeus e não judeus. Paulo escreveu, ele é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Primeiro dos judeus, depois das nações. Primeiro dos judeus porque ele não era japonês. Ele nasceu em Belém da Judeia, ele falava a língua dos judeus, ele é da tribo de Judá. Então geograficamente ele estava em Israel. Ele foi prometido para Israel, ele ia morrer em Jerusalém, ele ia ressuscitar em Jerusalém. Ele foi prometido para esta etnia e dessa etnia para o mundo. Então é primeiro para eles e deles para o resto do mundo. Por isso ele disse, façam discípulos de todas as nações. Recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas de Jerusalém até os confins da terra. Agora Jesus não só disse que o templo ia cair, ele deu a entender também que Deus ia morar em outro lugar. Primeiro, Deus prometeu por a presença dele no Santo dos Santos. É só você ler o livro de Êxodo que está prometido no tabernáculo de Moisés. Depois, quando Salomão inaugurou o templo, a glória de Deus se manifestou no templo. Só ler a Bíblia, que quando os sacerdotes tentaram entrar, eles caíam. Eles não conseguiam entrar, eles caíam. Tamanha glória de Deus, que Deus prometeu botar a presença dele ali. Mas o mesmo Deus que prometeu pôr a presença dele naquela casa de oração, é o mesmo Deus que disse, não precisa mais daquela casa de oração, ela vai para o chão. O que ela tinha que simbolizar, ela simbolizou, ela vai para o chão, e ela está no chão até hoje. Quando o terceiro templo vier a ser construído, é coisa do anticristo, não é necessária, não é mais necessária, porque Jesus já veio, mas isso é coisa do anticristo. Ele será reconstruído. Quando passeamos por Daniel e Apocalipse, nós mostramos isso, mas ele será reconstruído, porque ele será reconstruído pelos propósitos que Deus tem para os absurdos do anticristo, mas ele não é necessário, porque agora Deus habita em nós. Nós somos o templo de Deus, Ele habita em nós. Estava lá Jesus dando chicotada em todo mundo, que era o meu sonho, né? Um dia eu poder dar chicotada sem pecar, citando Isaías, Oséias, mas eu não consigo pegar o chicote e não pecar, então Deus não me deu essa graça ainda. Lá estava Jesus batendo em todo mundo, sem pecar, citando a Bíblia, limpando, e ninguém tocava nele, porque isso é no fim do seu ministério, e ele estava muito famoso, muita autoridade. Lembra que foram prender Jesus na madrugada, quando ele estava sozinho lá longe da multidão? No meio da multidão ninguém encostava em Jesus, pronto, acabou. E ele estava limpando lá e ninguém encostava, é Jesus, cheio de poder, cheio de autoridade, estava ensinando, estava profetizando, estava indicando, estava falando. De repente perguntaram, qual a sua autoridade para fazer isso? Ele disse, é simples, destruam, João 2, verso 19, João 2, verso 19, não sei se eles estão prestando atenção lá, João 2, verso 19, destruam esse santuário e em 3 dias eu o levantarei. Presta bem atenção, destruam esse santuário. Ele não disse, eu destruirei esse santuário, ele não disse isso.
No juízo lá, no julgamento de Jesus, eles falam, ele disse que ele vai destruir o templo. Não, ele não disse isso. Ele disse, destruam. Depois lá na cruz, passava assim, ele disse que ele vai destruir o santuário. Ele não disse isso. Ele disse, destrua o santuário, eu levantarei no terceiro dia. Mas Jesus estava falando nos mistérios do jeito de Jesus se comunicar. Verso 21 diz assim, ele porém se referia ao santuário do seu corpo. O que Jesus quis dizer é que quando ele se tornou homem, esse eterno, esse preexistente, esse divino, que é um com o Pai e o Espírito Santo, o seu corpo se tornou o tabernáculo de Deus. Então ele estava dizendo, me mata, que eu ressuscito no terceiro dia. Se você quer saber qual é a autoridade de eu fazer isso, é porque eu tenho autoridade. Eu tenho autoridade sobre o pecado, sobre o diabo, sobre a morte, sobre os reinos deste mundo. Eu tenho autoridade. Eu sou o princípio e o fim. Então me mata, que eu ressuscito no terceiro dia. E quando eu ressuscitar no terceiro dia, em seguida eu vou salvar pessoas de todas as nações. E a presença de Deus estará nessas pessoas pelo Espírito Santo. Como diz Paulo, 1 Coríntios 3,16, vocês não sabem que vocês são santuário de Deus, que o Espírito Santo habita em vocês. Não precisa mais daquele templo, porque tem a igreja, tem crente, tem pessoas que são salvas, lavadas no sangue de Cristo, que se tornaram habitação de Deus, porque salvação é para todos os povos. Deus habitará em pessoas de todos os povos, e essas pessoas de todos os povos passarão a eternidade com Deus. Durante a ceia nós vamos fazer o envio de mais um missionário, do missionário Abidiel, e no modelo de João, né? Começa na família, começa na nossa cultura. Por isso que o Vale da Bênção tem equipes missionárias que vão para o Nordeste, agora estão indo para os ribeirinhos, mas a Missão Antioquia manda uma equipe ali para Paraguai, todo janeiro, apoiando o trabalho missionário que tem ali, entre povos indígenas, ciganos também, pessoas muito pobres. Tem também esse trabalho ali, manda para a África, manda para a Europa, África, vários países, vários lugares, manda para todos os cantos, que até não posso falar aqui, porque tudo hoje é gravado, tudo tem live, para cantos áreas restritas do mundo. Também a Missão Antioquia tem enviado missionários, porque salvação é para pessoas de todos os povos. Mas eu gostaria que nós fizéssemos oração, sabe por quê? Deus quer usar a sua vida. Que nem Ele usou João para falar para Tiago, e André para falar para Pedro, depois juntos os 12, tinha um aí que não prestava para nada, vamos falar 11, né? Tinha 12, mas só 11 realmente eram do Senhor. Eles evangelizaram junto com Jesus, depois fundaram uma igreja enorme, e ele era uma pessoa normal. Aí por fim ele estava em Éfeso, trabalhando, evangelizando, gerando discípulos, combatendo a heresia dos gnósticos, falando da pessoa e da obra de Jesus, e ele deixou esse relato para que a gente saiba que ele é o Messias, o Filho de Deus, e crendo tenhamos vida em nós mesmos, né? Vida em nós, através do Senhor, pelo Senhor. Mas eu queria que nós orássemos agora, que os batistas orassem que nem os assembleianos. Vamos ficar em pé, os batistas, os presbiterianos, que às vezes não fala aleluia, não fala glória a Deus, mas vamos fazer uns grupinhos aí, nós vamos orar agora, uma semelhança do Assembleia de Deus, da quadrangular. Vamos ficar em pé. Então, gente, não fica sem graça não. Com as pessoas que você mais conhece aí, faz um grupo de 2, 3 pessoas. Não faz grupo muito grande. Dá uma olhada aí para o lado, vê se tem pessoa que não formou grupo, vai lá ajudar a orar. A irmã Rosa aqui, tem as 2 irmãs gêmeas ali no fundo sozinhas, alguém faz um grupo ali com elas. A Paula, ora ali com as irmãs. Os diáconos ali, não faz fila assim não, não faz fila assim não, grupos de 3, não é para orar sozinho, é para orar de 3 em 3, falando também aleluia, glória a Deus. Começa a orar pela obra missionária, orar pela evangelização do mundo, ora pelo Brasil,
por aquelas pessoas que em nossos momentos parece que nós mais odiamos. Deus pode salvá-los, Deus pode mudar, Deus pode transformar. Deus pode transformar pessoas em Brasília. Deus pode transformar pessoas nos presídios. Deus podia transformar a mulher samaritana. Deus podia transformar o paralítico, o cego, o morto. Deus podia manifestar a sua glória num casamento, mas o Senhor também manifestou a sua glória no funeral de Lázaro. Deus pode falar, Deus pode mudar, Deus pode colocar alegria no coração. A irmã Cidinha estava dizendo: eu fui curada de depressão. Eu fui curada de depressão conforme eu andava com o Senhor. O Senhor pode usar remédios, pode, mas Ele pode curar de depressão. Ele pode curar de enfermidades. Ele pode ressuscitar os enfermos. Ele pode dar livramentos. Ele pode dar saúde. Olha, vai apresentando a sua família, apresenta os seus filhos, apresenta seus amigos, apresenta diante do Senhor, vai orando, vai se colocando na presença de Deus. Que você também tenha fome como João. João tinha fome. Eu quero que as pessoas saibam que Ele é o Cristo. Eu quero que as pessoas saibam que Ele é o Filho de Deus. Eu escrevi esses diálogos, eu escrevi esses milagres, eu escrevi esse relato para que as pessoas conheçam Jesus. E eu quero dizer mais: Deus quer usar a sua vida, Deus quer abençoar o teu sono, Deus quer abençoar as suas emoções, Deus quer abençoar a sua saúde, Deus quer abençoar a sua casa, Deus quer abençoar o seu lar. Deus quer ouvir a sua oração no meio da aflição. Os discípulos passaram por aflição ali naquele barco, passaram por outras aflições quando prenderam Jesus. Mas Jesus disse: não temam, eu venci o mundo. Ele disse: no mundo tem tristeza, no mundo tem aflições, mas não tema, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu a morte, Jesus venceu o mundo das trevas, Jesus venceu. Ele pode tocar a sua vida, aleluia. Ele pode tocar a sua vida, aleluia. Ele pode tocar as suas emoções, aleluia. Ele pode tocar os seus parentes, aleluia. Pode parecer que demora, mas continua orando. Pode parecer que demora, continua orando. Ele é o Senhor, Ele venceu. Ele é o Senhor, Ele venceu. Ele quer usar a sua vida em Araçariguama. Ele quer usar a sua vida no meio de seus parentes. Ele quer usar missionários aqui ao redor do Brasil. Ele quer usar missionários em outras nações, e Ele quer salvar aquelas pessoas que nós achamos que não merecem ser salvas. No Evangelho de João, Ele salvou os samaritanos, Ele salvou o cego, Ele salvou o paralítico, Ele salvou o filho do oficial do rei, Ele salvou pessoas do Sinédrio. Nicodemos era do Sinédrio. Ele salvou pessoas de todas as classes sociais, de todas as etnias. Ele é o Cristo, Ele é o Filho de Deus. Nesse momento que você está orando, o Senhor está te enchendo com o Espírito Santo. Conforme você ora, você vai ser cheio do Espírito Santo. Conforme você ora, você vai ser cheio do Espírito Santo. Ele vai colocar alegria no seu coração. Ele vai colocar paz no seu coração. Ele vai tirar o fardo dos teus ombros. O fardo está pesado, mas Ele vai tirar o fardo dos teus ombros. É um sopro do Senhor, é um sopro do Senhor. Ele tira o fardo dos teus ombros. Ele tira o fardo dos teus ombros. Ele tira o fardo da sua casa. Ele tira o fardo da sua família. Ele vai te abençoar. Vai abençoar o seu casamento. Vai abençoar os seus filhos. Ele vai restaurar. O nome dele vai ser glorificado. Não será por metodologias. Deus pode usar metodologias.
não será pelas terapias. Deus pode usar a terapia, mas agora nós estamos falando, Ele vai curar porque Ele cura, Ele vai mudar porque Ele muda, Ele vai transformar porque Ele transforma, Ele vai te abençoar. Julho vai ser um mês abençoado. Você vai entrar em agosto abençoado. Você vai entrar em agosto abençoado. Deus vai alegrar a sua vida, alegrar a sua casa, alegrar o seu coração. Ele vai glorificar o nome dEle através de sua vida. Eu oro por você e pela sua família. Eu abençoo cada um de vocês no poderoso nome de Jesus. Pai amado, tem misericórdia do teu povo. Teu povo está orando. Ninguém está orando pelo teu povo, eles que estão orando. Ouça a oração do teu povo. Abençoa o teu povo, alegra o teu povo, revela o teu povo, que eles tenham sede da oração, dos momentos particulares com o Senhor, e nesse momento particular, ministra a tua presença, ministra a tua paz, ministra a tua alegria, enche o teu povo com o teu Espírito Santo. Nós o abençoamos em nome de Jesus, amém.